Fala pessoal, vocês estão no canal Sabe Explica. O jogo de hoje é Tsuru. Tsuru é um jogo de 2004 do autor Tom McMurtry, publicado pela Flick Games. Eu não disse publicado no Brasil pela Flick Games porque é uma autora estrangeira, mas essa cópia ela vem com um manual em vários idiomas, inclusive português. Então você consegue, mesmo usando a cópia da Flick Games, jogar tranquilamente em português, né? E Tsuru é um jogo essencialmente abstrato, com uma arte belíssima, onde nós vamos traçar caminhos. É um jogo de desenhar caminhos pelo tabuleiro. É um jogo que dá para jogar de 2 a 8 jogadores, certo? Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida de 4 jogadores. Cada jogador vai ser representado por um peãozinho desse, que tem o formato de uma pedra. Muito bonita a arte do jogo, é realmente um destaque, certo? E aí cada jogador vai escolher a sua cor. Vamos simular, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. Cada jogador escolhe a sua cor. Você escolhe um jogador inicial pelo metro que você quiser. E aí, todos os jogadores em sentido horário. Essa cópia aqui, sei que o tabuleiro está meio desconstruído. Que essa cópia é lá dos nossos amigos da XP Tabuleiria. Um abraço lá para eles. E aí, enfim, jogo de luderia, né? Tem muita rodagem, mas é isso mesmo. Jogo bom é jogo na mesa. Quem quiser deixar o jogo intocável, deixa ele na loja, né? O jogo é para ser jogado. Então, cada jogador, como eu retomo do assunto, cada jogador vai escolher a sua pedrinha aqui, representando a sua cor, começando pelo jogador inicial, seguindo em sentido horário. Cada jogador vai escolher uma dessas marcaçõezinhas bege, que você consegue ver aqui, esses pequenos risquinhos. Cada risquinho desse é o espaço inicial de um jogador. O jogador escolhe um desses risquinhos e posiciona a sua peça lá. O próximo jogador em sentido horário faz o mesmo. Não é obrigatoriamente necessário que cada jogador posicione em uma borda do tabuleiro, até porque o jogo dá para jogar até 8 jogadores e só existem 4 bordas. Os jogadores vão posicionar realmente onde eles quiserem, desde que seja nessas marquinhas. Então você vai pegar as fichas que acompanham o jogo. Essa ficha específica aqui, que é a ficha do dragão, você deixa ela por perto, ao lado, já explico para que elas servem. E todas as demais fichas são fichas de caminho. São fichas que mostram caminhos que se traçam pelo tabuleiro, certo? Então você vai dar uma embaralhada nessas fichas. Cada jogador vai puxar um total de 3 fichas para a mão. Vai ter uma mão de 3 fichas, certo? O jogador pode olhar as suas próprias fichas, mas não deve mostrá-las a ninguém. E, como eu disse, cada um pega 3 e a gente está pronto para começar o jogo. Como é que se joga? Cada jogador, na sua vez de jogar, vai pegar uma das 3 fichas que está na sua mão e vai posicioná-la no tabuleiro. Quais são as regras de posicionamento? Como você pode ver, as fichas, esse espaço mais escuro, marronzinho mais escuro, representa o terreno. E essas linhazinhas mais claras representam os caminhos que estão sendo traçados. O jogador deve sempre posicionar a sua ficha numa posição adjacente àquela onde a sua peça se encontra agora. As fichas foram muito bem desenhadas, assim, o cara que bolou esse jogo, o autor realmente foi muito inteligente. Porque todos os caminhos sempre começam e terminam de uma maneira que eles vão se encaixar com essas marquinhas na borda do tabuleiro que são o ponto de partida. Então o jogador sempre deve escolher uma casa, um espaço adjacente àquele onde a sua peça se encontra naquele momento. Aliás, eu usei a palavra escolher, maneira de dizer, né? O jogador escolhe a ficha, mas ele sempre vai ter apenas um único espaço possível onde posicionar a ficha. Das 3 que ele está na mão, ele escolhe qual ele quer usar. Mas o espaço onde ele vai usar, ele não tem escolha. Ele sempre vai posicionar exatamente no espaço vazio, no quadradinho aqui vazio, adjacente aonde a sua peça se encontra naquele momento. Ele vai posicionar a peça. Como vocês podem ver, o posicionamento da peça traçou um caminho que se inicia exatamente aqui no ponto de partida do peão do jogador. Então a primeira etapa da jogada é justamente posicionar a peça. A segunda etapa é você andar com o seu peão através desse caminho que foi traçado tanto quanto possível. Então você vai
andar com seu peão até chegar na borda da peça, até chegar ali na borda de um espaço vazio. Por isso que eu disse que o jogador não tem a opção de onde colocar a peça, ele tem a opção de escolher a peça, mas o espaço onde a peça vai ser colocada vai ser sempre o próximo espaço vazio, digamos assim, no percurso que o seu peão está fazendo ao longo do tabuleiro, certo? Então, para finalizar a sua jogada, o jogador puxa mais uma ficha para a mão, permanecendo com 3. Então, vamos colocar aqui mais umas peças aleatórias, simulando a rodada dos demais jogadores. Então, veja, digamos que o próximo jogador seja o vermelho, ele colocou essa ficha aqui. Ele coloca e imediatamente move o seu peão até a borda da ficha, seguindo aquele caminho que se inicia no ponto de partida, onde ele começou o jogo. Então, posicionou a ficha, obrigatoriamente anda com o peão até aqui. Digamos que o próximo jogador seja o amarelo, e ele posicionou, sei lá, essa ficha aqui, por exemplo. Seguindo o caminho, o seu peão vai traçar essa rota e parar aqui. Digamos que o próximo seja o branco. Seguindo o caminho, o peão dele vai seguir essa rota e parar aqui. E aí chegou de novo na vez do vermelho. Ele vai ter necessariamente que colocar a ficha nesse espaço. Digamos que ele escolheu essa ficha aqui e anda com o peão percorrendo o caminho até chegar na borda e puxa uma nova ficha para a mão para completar o número de 3. Então, qual é o sentido do jogo? Qual é o objetivo? Como eu disse, as peças foram muito bem desenhadas, de maneira que não importa onde você colocar a peça, não importa qual peça você colocar, e também a posição delas, né, porque elas podem ser rotacionadas, elas sempre vão traçar um caminho, mais cedo ou mais tarde, que comece nesse ponto de partida onde a sua peça deve começar o jogo e termina em outro ponto de partida na borda do tabuleiro. Então, ao seguir essa regra de que você anda com a sua peça pelo caminho que foi traçado, mais cedo ou mais tarde, o jogo, né, a combinação das peças do jogo vai necessariamente traçar um caminho que lhe leve até fora do tabuleiro. E o seu objetivo é evitar que isso aconteça. Como eu disse, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O seu objetivo é fazer com que isso aconteça mais tarde, certo? Então, o seu objetivo é posicionar sempre as peças de uma forma que o seu peão fique dentro do tabuleiro o máximo possível. Porque, assim, nesse comecinho ainda não. Mas como vocês verão, à medida que novas peças vão sendo acrescentadas, elas acabam gerando uns caminhos, assim, bem malucos para os peões percorrerem. Por exemplo, coloquei mais algum aqui só para exemplificar. Imagine aqui, se eu, ao longo de várias rodadas, evidentemente, fosse posicionando essas peças. Posicionei primeiro essa, o meu peão vai seguir o caminho e vem para cá. Posicionei depois essa, ele segue o caminho e vem para cá. Posicionei essa aqui, veja a meia volta que ele vai dar lá em cima. Depois posicionei essa outra, por exemplo, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar meia volta lá em cima, vai passar por aqui, vai emendar com esse outro caminho e vai chegar aqui. Muitas vezes os caminhos vão se conectando uns aos outros, de maneira que a peça acaba passando de novo por outras peças onde ela já passou. O peão acaba passando de novo por outras fichas onde ele já passou antes. Isso é normal. Ele vai, às vezes, dar voltas extremamente malucas no tabuleiro, sempre seguindo esses caminhos. E nessas voltas que ele dá, às vezes ele passa por várias peças, por exemplo, digamos, novamente, que ao longo eu estou posicionando várias peças aqui de uma vez só para exemplificar, mas como vocês já entenderam, o posicionamento das peças é feito uma peça de cada vez, porque é a primeira etapa do jogador. Então, digamos que numa jogada eu posicionei essa peça aqui, meu peão vai fazer isso, ó. Vem para cá, dá meia volta e vem para cá. Em outra rodada seguinte, digamos que eu posicionei essa daqui, meu peão dá essa meia volta e vem parar aqui. Então eu vou desenhando esses caminhos de maneira a manter o meu peão o máximo possível dentro do tabuleiro e, se possível, atrapalhar a vida dos meus adversários, tentando fazer que os peões deles acabem saindo do tabuleiro o mais rápido possível, certo? Na verdade, não é muito fácil você atrapalhar a vida do adversário, porque você sempre posiciona sempre posiciona a ficha numa casa adjacente aonde o seu peão se encontra naquele momento. Você não pode posicionar em um outro lugar qualquer. Mas às vezes acontece de que uma ficha que você colocou, vamos tentar dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu encontro uma ficha que tem essas características. Por exemplo, aqui. Às vezes acontece que uma ficha que você colocou vai fazer o seu peão se movimentar e, por coincidência, vai fazer um peão do adversário se movimentar também.
e aí você faz, mesmo fora da vez daquele adversário, você faz todos os movimentos, certo? Sempre que um peão, uma ficha for conectada a uma casa onde se encontra um peão, mesmo que ela tenha sido posicionada por outro jogador, o peão vai realizar todo o trajeto. Então você vai tentar desenhar aí um caminho onde o seu peão não saia do tabuleiro, ele fica rodando por dentro do tabuleiro o máximo de tempo possível, e ao mesmo tempo, se possível, tentar induzir os peões dos adversários a saírem do tabuleiro. Quando acontece isso, quando o peão do adversário acaba saindo do tabuleiro, ou quando o seu peão acaba saindo do tabuleiro, vai seguindo esse caminho, vai acabar traçando uma rota que chega do lado de fora do tabuleiro. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Essa rota aqui, esse peão viria por aqui, opa, errei. Tá vendo como confunde? Digamos que ele estava aqui, ele vai fazer esse caminho aqui, aqui e sairá, por exemplo. Então, quando isso acontece, quando o peão sai do tabuleiro, ele está fora, o jogador está eliminado e os outros continuam jogando sem ele. Pode acontecer de ser traçado um caminho onde dois peões colidem entre si. Uma pedra vem de lá para cá, outra vem de cá para lá e as duas batem. Nesse caso, as duas são eliminadas. Aí é importante notar que essa colisão entre duas peças só acontece se elas vierem traçar literalmente o mesmo caminho. Por exemplo, uma ficha como essa aqui. Mas se elas estiverem traçando dois caminhos que se cruzam, não haverá colisão, certo? Por exemplo, essa aqui pode passar por aqui e essa outra passar por lá. Os caminhos se cruzaram e elas não bateram. Você pode presumir que um esperou a vez da outra e elas não se bateram. Falar em cruzamento é importante isso também. Embora você sempre tenha muitos caminhos que se cruzam, o design dos caminhos não permite confundir. Não dá para você chegar aqui e perguntar para que lado eu vou. Não. Seguindo aqui a curvatura dos caminhos, você percebe claramente naquele cruzamento quem é a continuação de quem. Então não é permitido nesses cruzamentos você dar uma de esperto e dizer, já que está no cruzamento eu posso ir para qualquer lado. Não. Você segue o desenho do caminho onde você já se encontra. O cruzamento, imagine que isso é um viaduto, um passa por cima do outro, eles não chegam a colidir. Agora, se eles estiverem num caminho que não seja um cruzamento, que realmente seja um caminho único, como esse caso aqui, por exemplo, aí sim, eles podem colidir. Nesse caso, as duas peças que colidiram saem ambas do jogo. E a gente vai jogando assim, até que todos os jogadores sejam eliminados, menos um. Esse último, que não foi eliminado, é o grande vencedor. Recapitulando, o jogador tem 3 peças na mão, faz a jogada em 3 partes. Primeira etapa da jogada, posicionar a peça validamente, sempre no espaço vazio, adjacente aonde se encontra o seu peão naquele momento. Ele pode girar a peça, posicionar da forma que ele preferir aqui, mas sempre o espaço onde a peça será posicionada não é de livre escolha, tem que ser no espaço adjacente aonde o seu peão se encontra no momento. Segunda etapa da jogada, mover o peão ao longo do caminho que foi criado, tanto quanto possível, sempre seguindo as linhas, e nesse seguir as linhas ele pode acabar dando voltas as mais malucas possíveis, mas no final ele sempre vai acabar assim, na borda de uma peça, ou fora do tabuleiro. Se for fora do tabuleiro, ele está eliminado. Se terminar na borda de uma peça, assim, ainda dentro do tabuleiro, ele continua em jogo e puxa mais uma peça para completar a sua mão de 3, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, e o jogo vai assim, até que todos sejam eliminados, menos um. Esse que não foi eliminado é o grande vencedor. E para que serve essa ficha do dragão? Que eu peguei lá no começo do jogo e deixei ela à parte. Bom, pode acontecer, dependendo da demora dos jogadores em serem eliminados, em partidas com 3 ou mais jogadores, em partida com 2 jogadores isso nunca acontece pela matemática da coisa. Pela quantidade de peças e quantidade de espaços que tem no tabuleiro, isso nunca vai acontecer em partidas com 2 jogadores. Mas em partidas com 3 jogadores, pode acontecer de acabarem as peças antes de acabar o jogo. O jogador vai ficar aqui sem nenhuma peça para comprar. E aí quando acontecer isso, quando o jogador precisar puxar uma peça para completar a sua mão de 3 fichas e não tiver mais ficha, ele pega esse marcador do dragão, que serve apenas como um lembrete de que foi na vez dele que aconteceu esse caso, né? Que aconteceu essa situação. E aí ele continua jogando só com as peças que estão na mão mesmo, sem fazer reposição de peças, até que aconteça a eliminação de um jogador. Porque quando um jogador é eliminado, as peças que estão na mão dele, as peças que ainda estavam na mão daquele jogador que foi eliminado, voltam para o monte de compras. Você embaralha elas, viradas para baixo, coloca no monte de compras. Então você recria um monte de compras, digamos assim, usando as peças daquele jogador que já foi eliminado. E aí todos os jogadores que tiverem menos... No momento em que isso acontece, no momento em que um monte de compras que já não existia mais, devido à grande utilização das peças, volta a existir em virtude dessas pecinhas que vieram da mão de um jogador que foi eliminado,
todos os jogadores que tiverem menos de 3 fichas na mão naquele momento vão ter o direito de recompor a mão e voltar a ter 3 fichas. Só que às vezes não vai dar para todo mundo. Então começa pelo jogador que está com a fichinha do dragão. Então um lembrete para lembrar por onde é que você começa esse processo. Então acabaram as fichas e o jogo ainda seguiu. O jogador que as fichas acabaram na vez dele, ou melhor dizendo, ele foi o primeiro jogador que precisou pegar uma ficha e não tinha, vai pegar esse ficha do dragão para lembrar disso. E aí, quando, em virtude da eliminação do jogador, voltar a ter fichas no monte de compras, ele vai ser o primeiro, vai ter a prioridade para puxar fichas do monte de compras até que sua mão volte a ter 3 fichas. E aí passa para o vizinho da esquerda. Enfim, todos os jogadores que ainda tiverem em jogo com menos de 3 fichas na mão vão ter o direito de puxar uma fichinha dessas aqui, até que todos voltem a ter 3 fichas na mão, ou até que acabem as fichas. Se acabar a ficha, eventualmente um jogador pode acabar ficando sem. E aí vai acontecer de que o marcador do dragão vai para a mão desse que ficou sem, né? Sempre que acontecer isso, dependendo da quantidade de jogadores e do quanto eles demorarem para ser eliminado, pode acontecer mais de uma vez por partida, principalmente em partidas com muitos jogadores. Sempre que um jogador precisar pegar uma ficha e não tiver, ele pega essa ficha do dragão para lembrar desse acontecimento. E aí, quando voltar a existir um monte de compras em virtude da eliminação de alguém, ele é quem vai ter a prioridade, digamos assim, para puxar as fichas e recompor a mão. Depois dele, todos os demais, seguindo em ordem, que tiverem menos de 3 fichas, vão poder pegar uma ficha lá, a não ser que a quantidade não seja o suficiente, né? Até acabarem as fichas ou até que todo mundo volte a ter 3 na mão. Se um jogador for eliminado no momento em que ainda tem fichas no monte de compra, as fichas dele também vão para o monte de compras, com o detalhe de que elas vão ser embaralhadas com as outras que já estão lá dentro. Você junta tudo e embaralha. Então é isso, os jogadores vão traçando aqui os seus caminhos, tentando permanecer no tabuleiro o máximo possível, ou induzir os seus adversários a saírem do tabuleiro. Quando todos forem eliminados menos um, ele é o grande vencedor. Pode acontecer de todas as fichas serem colocadas no tabuleiro e ainda sobrar mais de um jogador. Porque o tabuleiro tem 36 espaços e só existem 35 fichas. Como eu disse, pela característica das peças, elas sempre vão trazer um desenho de caminho que necessariamente leva para fora do tabuleiro. Então, se tivesse as 36 peças, todo mundo ia acabar sendo jogado para fora mais cedo ou mais tarde. Então, por esse motivo é que não tem 36, tem 35. Sempre vai ficar um buraco ali. Então, se todas as 35 peças forem colocadas e ainda restar mais do que um jogador no tabuleiro, todos os que restarem terminam empatados. Considera-se empate. Da mesma forma também, se tiver apenas 2 jogadores restantes e os 2 últimos ainda em campo e as 2 peças dele vierem a colidir, também encerra-se o jogo e considera-se empate entre eles 2. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem. Tsuru. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.